Fala, meus amigos, sejam mais do que bem-vindos a mais um Fique Aqui Cash. É um privilégio ter vocês aqui conosco e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado e assistido o nosso podcast. Nós nos sentimos lisonjeados, não é não, Dosval? Exatamente. Cara, muito obrigado, obrigado pelo feedback de vocês. E hoje não vai ser diferente das últimas vezes, né? Trago aqui pessoas relevantes, pessoas especiais. E o cara é um convidado aí do Dogival aí, cara. E hoje eu tô curioso, eu tô ansioso, velho. Eu também tô curioso. Ó, Emanuel, vamos fazer um pouquinho de suspense, tá? O cara iniciou nas vendas como vendedor ambulante, vendendo Mega da Virada, isso lá na Bahia. Vou fazer um pouquinho de suspense. Ele tem 25 anos, já é empresário. Então, apresente-se, Matheus Ribeiro, para nossos convidados. Fala galera, muito boa tarde. Primeiramente eu quero agradecer, tá? Pelo convite, agradecer pelo chamado, né? Eu acredito que a gente vai tirar muita coisa relevante aqui. Fico muito feliz por ter, por algum motivo, né? Demonstrado o interesse de vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível para o pessoal que tá assistindo aí. É um prazer, eu me chamo Matheus, né? Tenho 25 anos, sou da Bahia, como o Dorival falou. Comecei como na área das vendas, né? Como você falou aí, vendendo jogo de Mega Sena da virada, eu comprava e revendia na loteria. E hoje eu trabalho com consórcio, né? Tenho uma empresa de consórcio, uma representação de consórcio. Há 6 anos eu trabalho nesse sistema e é sobre isso que a gente vai falar também um pouco hoje, né? Nossa, que Quebrar legal. algumas crenças. Isso Para é quebrar essas bacana. crenças. Agora eu já batei uma primeira curiosidade aí. Mega da Virada, você vendia Mega da Virada Uhum. na praia? Isso aí. Como é que funciona esse negócio, meu irmão? É porque vamos lá. Lá na Bahia, eu acredito que. Não sei se vocês conhecem a Bahia, mas boa parte conhece que a Bahia é um ponto turístico, né? Final de ano. A Bahia é responsável por uma das praias mais bonitas que tem lá. Então, tem Morro de São Paulo, tem Porto Seguro. Então, pra você vê, eu conheço todas as melhores praias da Bahia e a maioria delas eu não fui a lazer. Eu fui a trabalho, né? Então, eu saía com meu irmão e aí a gente comprava o jogo da Mega Sena da virada, né? E revendia. Então, qual que era o plano? Cara, o cara tá Natal, Réveillon. Ele não vai ficar na fila querendo comprar jogo da Mega Sena, sendo que 90% do brasileiro joga. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou levar até ele, né? E aí a gente trabalhava com ambulante. A única parte ruim é que eu branquinho desse jeito, ficava vermelho como... Pois é, Mas... Matheus, essa é uma dúvida que o pessoal se pergunta. Como assim um baiano branco? Né, Você cara? passa por isso? Que contraste aí. Eu passo por esse preconceito aí também, mas não tem nada demais não. Acho que eu só faltei pegar um pouco de bronzeado, né? Os meus amigos baianos, eu tenho alguns amigos ótimos baianos, Aham. inclusive, eles falam a mesma coisa. Dodge, o baiano branco sofre. É, porque acha que a gente é do sul, né? Fala que a gente tá mentindo. Só que quando eu falo, meu sotaque entrega, cara. Entrega. Entrega. Matheus, cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite aí para ter vindo. E a nossa conversa ela vai ser muito relevante. Eu arrisco a dizer que vai ser uma das mais relevantes que já tivemos aqui. Todos os nossos convidados, eles trazem um conhecimento a mais aí para o mercado imobiliário, né, para o mercado em si, para a pessoa que trabalha com vendas. Mas hoje, exclusivamente, nós vamos ver aí você falando sobre o consórcio, né? Uhum, Tal famosa carta de crédito, que o uhum. corretor ele sabe o básico. É, o básico. E como que utiliza uma carta de consórcio? Eu só sei o básico, né? Como utilizar, como o cliente para comprar um imóvel pronto precisa estar o que a gente fala Carta contemplado. contemplada, Aí, só. como você falou, isso é o básico, é o normal, é o Isso é o mínimo, óbvio. é o óbvio, né? Mas como conduzir? Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que você falasse do passo a passo, como é que funciona a carta de crédito, como vocês trabalham lá, Uhum. é, vocês hoje têm muito contato aí com corretores, porque a gente sabe que a maioria das cartas de crédito hoje ou é imóvel Ou é ou é carro, né? casa, ou é Uhum. carro, né? E hoje, por incrível coincidência, o nosso maior cargo forte hoje na empresa é o consórcio imobiliário, né? Hoje a gente fecha 80% das nossas vendas é do consórcio imobiliário e 20% delas de veículos pesados, né? Que a gente fala maquinário, caminhões, imóvel no modo geral, né? Apartamento, chácara, sítio, imóvel pronto, imóvel na planta, tudo isso você consegue comprar dentro do imóvel. Só que a gente precisa quebrar algumas coisas aqui primeiro, tá? O consórcio e carta de crédito, por mais inesperado que seja, são coisas diferentes. Diferentes e iguais, vamos dizer. Porque o consórcio é antes da contemplação. A carta de crédito é pós-contemplação. Então eu posso chamar a carta de crédito só depois que eu for contemplado.
Antes disso é consórcio. Antes disso Não é consórcio. sabia. Ó, Então isso aí- é a mesma coisa. Primeira informação, vou anotar aqui, É. que é relevante, É a cara. mesma Exato. coisa e ao mesmo tempo não é. Então, por exemplo, eu faço um consórcio. Como que é o funcionamento, tá? Só existem 3 formas de você contemplar ou retirar o crédito para a compra de um consórcio. Primeiro, sorteado. Você vai investir um valor de entrada, ou dependendo da empresa ou banco, você vai investir o valor da parcela, você vai pagando ali, contando com a sorte. Né? E aí vem aquele ditado, né? Quem deu sorte no amor, tem azar no jogo. Então, a pessoa que ela tem uma certa urgência, obviamente que não é a melhor opção. Se ela quiser contemplar mais rápido, retirar a carta de crédito mais rápido, que se torna a carta de crédito após a contemplação, ela precisa ofertar um lance. Então não é igual, mas é semelhante a um leilão. Ou seja, quanto maior é o meu lance, maior é a minha possibilidade de contemplar. É simples. Então o grupo ele tem médias. Existe grupo em formação e existe grupo em andamento. O que é um grupo em formação? Acabou de ser criado. Qual que é a desvantagem dele? Eu não consigo ver médias de lances anteriores. Eu não consigo saber quanto de lance foi ofertado no mês passado, nos últimos 3 meses, no último semestre, para mim ter uma média. Porque pensa comigo, se eu quero ofertar um lance e eu tenho a média dos outros meses passados, eu vejo, não, tá saindo com 30%. Então eu sei que a possibilidade para me retirar aquele crédito naquele mês é com 30% ou mais. Então por isso que é mais viável em alguns momentos, principalmente para a galera que tem os corretores aí, né? A gente tem muito corretor aqui no podcast, né? Sim. Tem bastante. O cara tá com o cliente está fazendo uma cota de consórcio, ou está prestes a fazer uma cota de consórcio. É interessante saber o planejamento, se ele está entrando num grupo em formação ou se ele está entrando no grupo em andamento. O grupo em formação vai contemplar? Vai, mas bem menos. Porque se está em formação, vai ter menos saldo, porque o consórcio ele é um grupo de pessoas que se autofinancia. Então pensa comigo. Uhum. Se eu tenho um grupo de 10 pessoas, ok? Um grupo de 10 pessoas. E cada um investe 10 mil e o crédito é de 100, eu tenho 100 mil. Agora, se eu tenho um grupo com 200 pessoas investindo nos mesmos 10, eu tenho 200 mil. Então, a tendência de um grupo ter mais pessoas é se ele tiver em andamento, se é um grupo mais antigo. Se é o grupo em formação, não. Vai ter uma média muito escura, porque talvez não teve assembleia, então não consigo ofertar um lance na média. E outra que vai ter muito pouca contemplação, porque tem pouco dinheiro em caixa. Sim. Matheus, quando a gente fala de carta de consórcio, também tem aquela questão de você fazer o lance embutido da própria carta. Perfeito. Os clientes seus, eles costumam fazer isso. Por exemplo, fez uma carta de 200 mil e ele sabe que se não tiver recursos próprios, ele pode pegar 20% da própria carta e Aham. dar de lance. Acontece contemplações quando o cliente faz Sim, esse sim. lance embutido? E na verdade não é apenas os clientes que não têm recurso próprio, tá? Alguns é por esse motivo. Só que um cara, por exemplo, que ele é investidor, ok? E aí ele tem, vamos lá, 50 mil reais em. Sei lá, né? Vamos chutar aqui baixo. 50 mil reais ele tem na conta dele. E ele tem a possibilidade de ofertar 20% de lance embutido, mais 20% do bolso dele. Vamos botar aí nem 20%, vamos botar 20 mil do bolso mais 20 mil da carta. Vamos entrar em valores. Vai dar 40 mil de lance. Os 50 que ele tem, ele só gastou 20, contemplou rápido, utilizou parte da carta. Sim. Os outros 30 ele pode fazer um investimento de alguma outra coisa. Então, não apenas para quem não tem recurso próprio, mas sim, consegue contemplar tranquilamente, até porque não existe diferença. Para a apuração dos lances, não vai fazer diferença se é lance embutido ou se é lance de recurso próprio. Quando eu faço o lance embutido, eu posso diminuir o prazo ou aumentar a parcela. Isso aí. Diminui o valor da parcela. Sim, Isso tanto com embutido quanto com recursos próprios, tá? exato. O lance ele te dá essas possibilidades. Contemplar rápido, reduzir o valor da parcela ou reduzir o prazo de pagamento, que é você pagar mais rápido. Isso tudo após a contemplação. O cliente ele só consegue fazer isso após ele ser contemplado. Enquanto ele não for contemplado, ele vai continuar pagando a mesma parcela, na mesma quantidade de meses e não vai abater em nada. Aí não é nada da administradora nem de banco. Aí é o Banco Central que define. Exato. Que legal, cara. Essa parte do crédito aí, de carta de crédito, consórcio, cara, ela é muito abrangente, né? Nós falamos aqui apenas de imóveis, carros, e você falou aí de máquinas pesadas, né? De máquinas grandes. Eu vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Pouca gente mesmo, talvez nem você sabe. Consórcio você consegue comprar um imóvel, um apartamento, uma chácara, um sítio, um carro, um caminhão, um avião, um helicóptero. Cara, eu quero ir pra Disney. Você consegue fazer um consórcio. Cara, acabei de pedir a minha esposa em casamento. Você consegue fazer um Você consórcio. consegue fazer esse consórcio para cirurgias plásticas, É inclusive. isso que eu ia falar. Matheus, eu quero dar pra minha tia um presente pra ela colocar um silicone. Você consegue fazer um consórcio. Isso é que a gente é muito limitado, né? As informações. É porque, na verdade, se fala mais do que se faz, né? Uhum. Óbvio. Tem o carro-chefe aí, né? Que
da carta de consórcio aí. Uhum. Mas, Matheus, vamos lá. Cara, conhecemos um pouquinho aí da carta de crédito, de consórcio, né? A gente sabe que se for deixar aí, você vai falar aí 1 hora aí, porque realmente, cara, o mercado em si, Dorival, ele tá aí, né, pra não deixar eu mentir, cara, que os corretores, num contexto geral, são muito leigos. Até porque eu acredito, Dorival, que nós mesmos não fomos atrás dessas informações. Eu, quando gerente, não, nem quando corretor. Eu acreditei no que me falavam. Cara, precisa estar contemplada. Óbvio, como você falou. E você, Dorival, você também concorda? Porque a gente estava muito raso. Eu também só sei que você pode comprar um imóvel quando está contemplado e o imóvel, você vai até esclarecer para nós, tem que estar com a BITS, ou já entregue se for algo em construtora, Vamos correto? lá. Primeira coisa. A carta para o cliente, igual eu tava falando, ó, o consórcio quando o cara não contempla. Quando ele contemplou, a administradora ou o banco vai liberar uma carta de crédito para que ele compre, Exato. ok? Ou seja, se você está comprando um consórcio na minha mão e você foi contemplado, o dinheiro da administradora não vai para sua conta para você comprar o Sim, dono. Isso precisa ficar claro. A empresa vai pegar, vai pagar diretamente ao dono do imóvel, ok? A casa fica no seu nome alienada à administradora ou ao banco que você está fazendo. Combinado? O imóvel, ele tem que ter a documentação da mesma forma que o financiamento pediria. Então, vai ser a BITS, a verbação, escritura pública, toda a documentação que é necessário vai pedir. Ok? Assim como, por exemplo, o cliente de consórcio, ele consegue fazer o consórcio com o nome restrito, com o no nome do SPC Serasa, coisa que o financiamento não te dá. Porém, para ele faturar a carta, para que a empresa pague o imóvel, ele tem que estar com o nome limpo ou colocar um fiador ou dois, dependendo do nível Isso se de ele for dívida. contemplado antes da conclusão. Isso. Antes da conclusão. Isso Caso aí. tenha concluído, não tenha. Caso ele tenha O concluído, grupo, o é, grupo tinha é porque assim, fechado. ó, o que que a gente tem que entender? Antes do cliente ser contemplado, Emanuel, ele é credor. O que Certo. significa isso? Credor é eu tenho dinheiro com a empresa, ok? A partir do momento que eu sou contemplado, a empresa pagou o meu imóvel, eu saio do personagem de credor e vou para devedor. Agora eu devo à empresa. Então, se eu não pagar, ela pode tomar como banco. Se eu não pagar, ela pode sujar o meu nome como banco, porque eu sou devedor. Agora, eu, como credor, não fui contemplado. Ou até contemplei e não quis utilizar o crédito. Finalizou o plano é de 200 meses, finalizou de um imóvel, obrigatoriamente, essa administradora precisa passar o dinheiro. Obrigatoriamente, o banco precisa passar o dinheiro. Só que aí entra a regra administrativa. Tem bancos que são 6 meses, igual a gente estava falando antes de começar. Tem bancos ou administradoras que são 3 meses, 30 dias, aí são regras administrativas. Aí quem define é a administradora que o cliente fez. Entendeu? Perfeito. E vamos lá. Eu tenho uma curiosidade, eu acredito que aí com a curiosidade de vários, né? Vai lá, aparece, de repente lá o corretor tá fazendo as suas prospectações diárias de cliente. Uhum, Parece um cliente e fala assim, cara, tô buscando o imóvel pronto e eu tô com a carta de consórcio contemplada, que uhum. aí no caso sim, tá ok, tá no ponto de compra. Tá top. E aí ele fala, beleza, tudo bem, qual o valor da sua carta de consórcio? Suponhamos que seja uma carta de consórcio de 300 mil, né? Vamos aqui pegar um número básico para que todo mundo entenda essa explicação. E a minha pergunta também. O camarada ele fala assim, cara, é o seguinte, eu quero comprar para investir. A carta de consórcio dele dá permissão a fazer uma compra por Habits? Ou ele, por exemplo, ele pode pegar essa carta de 350 mil e comprar dois imóveis de 150 mil. Pode comprar. A outra pergunta, Uhum, se eu comprar, cara, eu quero comprar, eu gostei do imóvel, mas o valor dele é 250 mil. O uhum. que que acontece com os outros 50? E a outra pergunta, incluída nessa daí, Bora. o que que o corretor, cara, ele tem que saber para direcionar o cliente, porque se o cliente está perguntando, é porque ele não sabe, Sim. né? E aí qual é a maneira ideal de instruir esse cliente até fechar essa compra? Maravilha. Foi três perguntas em uma. Foi, depois a gente resume, vamos Vamos lá. lá. Não, mas eu entendi. Primeira pergunta. Se ele consegue comprar dois imóveis com uma carta de crédito só, correto? Que agora a gente já está na contemplação. Então agora a Sim, gente pode chamar de carta de crédito. Pode. Ele pode comprar dois imóveis, estando ele no valor do crédito que ele quer. Então, por exemplo, se ele tem um crédito de 300 mil, os dois imóveis têm que valer os 300. Um de 150 e outro de 150. Ou um de 200 e outro de 100. Matheus, ele pode comprar com crédito de imóvel um terreno e construir com o mesmo crédito? opa, Pode. boa, hein? Bom.
é o mesmo, quando você faz a carta de consórcio, cara, ela é baseada num bem. Você pode comprar ele na planta, não tem. Ah, eu tenho uma casa, cara, não quero mais vender a minha casa. Eu tenho uma casa que ela tá meio acabadinha, tá meio desorganizada. Eu quero pegar esses 300 mil e montar a casa do meu sonho, Reformar. da forma como eu quero. Eu posso utilizar? Pode, não tem problema. Entende? Aí vai ser gerado nota fiscal com a administradora, juntamente com o prestador de serviço, com. É um pouco mais burocrático, digamos assim. A mesma coisa de, por exemplo, fazer um silicone. Por exemplo, o imóvel tem o imóvel como garantia. E o silicone? A empresa vai tomar o silicone da mulher sem pagar? É. Não faz sentido, né? Então consegue comprar 2 imóveis. A segunda pergunta foi em relação ao crédito, a sobra, né? O cara tem Isso. 300 mil, comprou uma casa de 250. Ele pode fazer 3 coisas, tá? Apenas. Reduzir o valor da parcela mais ainda, ok? Abater, que ele vai quitar. Reduzir o prazo, mais uma vez, ou fazer algum tipo de serviço do imóvel. Esses outros 50 ele pode usar para uma reforma. Se Pode caso. fazer uma reforma. Ou, dependendo da administradora, eu falo pela minha administradora, pelo que a gente trabalha, pelo que a gente representa. Ele consegue utilizar 10% do crédito dele para resolver a escritura da casa. Então, por exemplo, a casa não tem escritura, mas tem um recibo de compras e vendas. A empresa não vai pagar. O dono da casa não quer fazer a escritura. Cara, então eu vou pagar a escritura. Ele consegue utilizar 10%. Aí eu quero até que vocês me digam quanto que custa mais ou menos lá. Tá em torno aí de 4 a 4 a 5% 5% do Do valor valor do do imóvel. valor do imóvel. imóvel. Entendi. E a última pergunta foi o que o corretor precisa saber. Isso. Aí, em toda essa instrução aí, o corretor, vai lá o cara, de um lado tá Uhum. o corretor que vendeu a carta de crédito para o cliente, Uhum. contemplado, que eu acredito que assim como nós temos o relacionamento com o cliente até a entrega das chaves dele, Maravilha. eu acredito que do outro lado também até a contemplação do cliente, ele tem esse relacionamento. Aham. E ali é cruzamento de informação. Do outro lado, o cara não tem muita ideia do que é a compra do imóvel, e do outro lado tá lá o corretor perdido e não sabe Não como, sabe direcionar, né? Uhum. como usar essa carta de crédito. Vamos lá, o que eu diria que ele deveria saber, Fala pro tá? corretor, pro nosso corretor, Olha pra corretor de câmera lá e imóveis. foca nele. Vamos lá, você corretor, primeira coisa que eu te digo é, identifica se essa carta realmente está contemplada. Por que eu te digo isso? Porque assim como qualquer profissão, seja ele advogado, seja ele um policial, seja ele um corretor, ou seja um vendedor de consórcio, existe o vendedor certo e o errado, o honesto e o desonesto. Esse cliente leigo que tá perguntando, que igual você falou, se ele perguntou, ele tem dúvida. Se ele tá perguntando para o terceiro, que é o corretor, significa que quem vendeu para ele não foi capacitado para instruir. O primeiro feedback que a gente já tem, que o vendedor de consórcio não estava capacitado para instruir ele, o cliente. Porque se ele tá perguntando pro corretor, ele não comprou na mão do corretor. Entende? Então a primeira coisa é identificar se essa carta realmente está contemplada. Beleza? Segundo eu diria para você como corretor, principalmente depois desse podcast, você estudar sobre o consórcio. Isso é bom. Entender sobre o consórcio, entender sobre o sistema. Porque se esse cliente caiu na mão de um vendedor de consórcio que não é um vendedor correto, você vai saber instruí-lo. Ou para cancelar aquele consórcio, ou para refazê-lo. Assim como se ele fez com uma administradora correta, com um vendedor correto, você vai saber quais vão ser os próximos passos e vai ser mais rápido para você vender o imóvel. Então, assim, abre a ABAC. Vou dar um órgão para vocês aqui, tá? A ABAC é chamada Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Tudo que você souber de consórcio, que você precisar saber de consórcio, tem lá. Quanto que vendeu nos últimos 3 meses? Quanto que vendeu nos últimos 6 meses? Como que funciona? O que pode fazer? O que não pode fazer com o consórcio? Então, assim, aí às vezes o corretor se pergunta, pô, mas será que consórcio realmente vende? Aí eu pego um dado agora, do último semestre, você abrir aí agora no site da BAC, vai estar. Depois de pandemia, depois de guerra, mudança de governo, um rebuliço na economia do Brasil, disponibilizados 40,8 bilhões em cotas de consórcio no último semestre. De imóvel foi 15 bilhões disponibilizados em cotas de consórcio para imóvel. Exato. Bastante, hein, cara? Matheus, agora o cliente ele tem uma carta de consórcio, ele foi contemplado. Perfeito. Não quero esperar o prazo máximo para pegar todo o valor. Não quero pegar a carta de crédito, já foi contemplada, tá? O consórcio é informação ou em andamento. Quando você é contemplado, você tem a carta de crédito. Porém, o cliente ele Não quer quer pegar comprar o bem. não quer comprar o bem, quer pegar o valor em espécie. Há uma regra a ser seguida, um prazo estipulado? Existe uma regra, ele precisa esperar o final do grupo. Nesse caso, se ele foi contemplado, ele quer pegar o dinheiro, ele precisa esperar o final do grupo. Aí não, quem define não é a administradora, tá? Não é o banco. É o Banco Central. Aí é uma lei.
Você sabia que o consórcio tem uma lei que rege ele? Sim. Pois é, então já alega que é algo seguro. A lei é 11.795 de 2008, do Banco Central. Então, o Banco Central define, né, como que é o procedimento. Então, assim, se ele contemplou, é mais fácil ele fazer algum tipo de negociação com quem ele está comprando para que compre esse bem. Tem gente que faz isso, tá? O cara tem uma carta de consórcio e o cara quer o dinheiro para investir, beleza? E aí ele vai comprar uma casa, né? E aí ele pode, por exemplo, utilizar o imóvel dele para utilizar como capital de giro. Se ele tem um imóvel dele, porque a empresa precisa jogar garantia, ele vai pegar o dinheiro em mãos, correto? Correto. O imóvel vai ficar como garantido, se for no valor do crédito, e ele vai ficar com o valor em mãos. É a outra possibilidade que tem, é uma gesticulação que ele vai fazer para um capital de giro. Ah, então ele, para poder pegar em espécie, tem que ter alguma coisa para deixar alienado. Justamente. E não são todas as administradoras que Que aceitam, tá? permitem, né? Aí, mas definitivamente melhor ele aguardar até o final do grupo. Legal. Bom, são perguntas aí relevantes, perguntas do nosso dia a dia, do dia a dia do próprio corretor. Uhum. Né? Eu acredito que muitos deles aí, essas informações aqui, com certeza eles vão, Posso fazer uma pergunta daqui a pouco? vão buscar mais a fundo, mas eu ainda tenho mais pergunta, cara. Agora, O Emanuel vai ter mais perguntas do que eu, porque Ah. eu fui gerente de banco, tá? Então eu conheço muita Você coisa. já sabe mais ou sabe, menos. É. Então hoje eu tô mais aprendendo para usar as informações suas, porque de fato nós falamos no off. Uhum. Eu sei vender consórcio, mas eu não amo consórcio. Uhum. Aí você até explicou, você só consegue vender aquilo que você ama fazer, que a gente vai ser uma próxima pergunta depois que o Ana Manuel fazer as deles Não é ali. nem o que ama fazer, né? Porque as É, pessoas falam, não, eu tenho que amar o que eu faço. Mas muitas vezes você não ama o que faz, mas você ama o que isso te proporciona. exato. Por exemplo, tem gente que foi formada em direito, mas não gosta de ser advogado. Ele gosta do que a advocacia proporciona a ele. Poder, autoridade, dinheiro. Mas ele fez a faculdade não foi porque ele quis, foi porque o pai e a mãe quis. É. E tá insatisfeito. Aí um cara fica 4, 5, 6 anos fazendo advocacia e fala, aí aparece o marketing digital. Ah, eu quero ser marketing digital. Eu quero ser corretor. Ganhar mais dinheiro. E Porque a você não faculdade vai... ficou de lado, né? Cara, você não vai ver uma criança ser direcionada ou ela escolher. Por exemplo, seu pai e sua mãe, quando você era criança, ela perguntou pra você: E aí, meu filho, o que você quer ser? Você disse que você quer ser corretor de imóvel? Não. O cara disse que quer ser astronauta, que o cara quer ser advogado. Ninguém fala que quer ser vendedor. Só que a venda é aonde você pode ganhar muito dinheiro, é onde você pode proporcionar realizações para outras pessoas, porque eu tenho certeza, vocês dois, pelo pouco que eu converso, pela forma como vocês falam, dá para perceber isso. E até quando você fala que você dá o acompanhamento para o cliente até o final, só de você falar isso, você já me mostra que vocês não trabalham pelo dinheiro. O Emanuel vai falar de um quadro que ele criou aqui no programa exclusivo. é justamente isso, cara. Só pegando um gancho aí, a profissão mais bem remunerada do mundo é vendedor. É É vendedor. vendedor, não tem o que falar, né? Quem trabalha com venda sabe que a Venda no maior, modo geral, né? no contexto geral, para mim, eu, Emanuel, o venda, a melhor parte é a parte da negociação, quando tem a conclusão do negócio, que Chega a você, arrepiar, né? que você chega ali, que você, poxa, consegui ali ajudar essa pessoa a resolver os problemas dela, a fazer a aquisição do seu bem. Então, para mim, isso aí tá pago a comissão, né? Uhum. Cara, mas voltando aqui um pouquinho, né? Só um pouquinho a fita. Você falou aqui para o corretor, né? Como instruir o cliente, né? E o outro, um pouquinho aí sobre a carta de consórcio. Agora, direciona um pouquinho sobre o cliente. Nós pegamos muitos clientes hoje no mercado. Isso é um gancho para você já catar uns clientes aí para você, hein? Vou deixar a link aqui, a bio aqui abaixo aqui para dar entrada. Muitos clientes entram em contato conosco que não está no momento de compra do imóvel na planta. Uhum. Né? Não está no momento de compra. Ah, eu quero um imóvel que vai ser entregue daqui a um ano e não está nesse momento. E talvez para nós, até nós corretores, né, que nós nos incluímos nisso, seria interessante nós aprendermos isso até para instruir o cliente a fazer uma carta de crédito, um consórcio, para que lá na frente, ele contemplado, ele volte conosco a comprar. Uhum. Porque muitas vezes o corretor deixa o cliente solto porque ele não está no momento de compra. E às vezes, talvez ele instruindo o cliente a fazer uma carta de consórcio mais segura, para daqui a um ano e meio, 2 anos, ele retornar e comprar, Uhum. seria mais viável. Agora, para o cliente, cara, o que ele deve fazer? Poxa, qual o momento certo de fazer, de dar entrada num consórcio? Vamos lá. No caso da casa na planta, cara, é muito simples. Porque definitivamente, se você for fazer um financiamento
numa construtora, numa casa na planta ou numa casa pronta, definitivamente, se a preocupação do cliente for pagar uma taxa, nenhuma das duas vai cobrir o consórcio. Não vai. É definitivo, tá? E é taxa administrativa, não é juros. Então, assim, ele pode fazer da mesma forma, porque ele vai pagar agora uma entrada, né, na construtora, ele vai pagando a parcela e lá 2 anos que vai sair o imóvel, correto? Certo. Se ele fizer um bom planejamento, ele consegue fazer um consórcio da mesma forma, fazer uma projeção de planejamento de compra, uma projeção de planejamento de contemplação com quem está vendendo para ele, com quem está com a administradora, qual que é o planejamento? Cara, eu tenho um imóvel para ser entregue pela construtora tal data, daqui a 1 ano. Como que a gente pode fazer um bom planejamento para que nessa data eu esteja contemplado? E tem como. Olha só, que informação. Entende? Então é toda Exato. a projeção. Claro que muitas das vezes a pessoa ela opta em financiar ou fazer com uma construtora porque é o padrão. É o padrão. Então, assim, tem muitas pessoas que têm crença com o consórcio por conta de 3 coisas. Postei isso no meu Instagram esses dias. Primeiro, porque já teve uma experiência e foi frustrado, né? E aí o problema não está no produto, está em quem vendeu. Ok? Segundo, porque acha que consórcio é só sorteio. Então, muitas vezes a pessoa ela não está desesperada para comprar, mas ela também não quer ter a possibilidade de pegar só daqui a 14 anos, que são 200 meses do plano. E a terceira opção é porque não conhece. Só ouviu falar, igual a caviar. Nunca vi, nem comi, só ouvi falar. Exato. Entende? Então, eu acredito que o cliente tem que fazer é, primeira coisa, saber que ele vai pagar menos. Isso ele precisa saber. Segundo, saber se a administradora que ele buscou é uma empresa autorizada e fiscalizada pelo Banco Central. Se não for, é considerado como estelionato, ok? Um vendedor de consórcio que não representa uma empresa autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, isso é importante para vocês, tá? Chegar algum com a carta de consórcio que tá falando que tá contemplado e muitas vezes não tá, estuda. A administradora tem autorização do Banco Central. Muitas como que eu descubro isso? Só ir lá no site do Banco Central. Administradoras autorizadas pelo Banco Central de Consórcio. Vai aparecer a lista lá. Se a dele tá lá, ele tá trabalhando de forma correta. Se não, ele tá trabalhando errado. Fuja. Vai perder o dinheiro. Fuja definitivamente. E saber se o vendedor que está atendendo ela tem minimamente experiência no que ele tá fazendo. E se ele acredita no que ele faz. Tem uma certificação específica para você vender consórcio. Existe uma certificação, mas ela ainda não é obrigatória. Não é obrigatório? É o PCA 10, que é da ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Se você, como corretor, quiser fazer, você consegue fazer. Você vai pagar lá R$ 97, vai fazer um curso, vai te gerar um certificado, só que daqui a uns 3, 4 anos, saiu já uma especulação de que para vender consórcio, você é a mesma coisa do corretor, tem que ter o Cresce. Nós temos que ter o CRES. Agora, o Matheus falou toda essa sua trajetória, falou das dúvidas. Agora, fala também um pouquinho da sua empresa. Eu vi que você inaugurou uma, ou está inaugurando Estamos agora. inaugurando, né? Nós temos uma Exato. unidade em Sorocaba, né, lá em São Paulo. E aí, lá em São Paulo não, né? Lá em Sorocaba, aqui em São Paulo. Aí nós estamos abrindo a segunda unidade, né? Nós ficamos lá no Parque Campolim, lá em Sorocaba, tem 1 ano. A gente fez 1 ano agora, inclusive, lá. Nós temos 2 salas, uma de 70 metros quadrados e outra de 50 metros quadrados. Aí agora a gente está indo para um espaço, uma loja fora de prédio comercial, com 200 metros quadrados. E aí a gente começou a reforma ontem. Daqui uns 15, 20 dias já está pronto. E é justamente para impactar as pessoas, né? Fazer com que... Eu fiz a pergunta de propósito porque você abriu nova estrutura, você vai ter que contratar novas pessoas. Sim. E como que você gere seus vendedores? Como que você treina eles? Eu vejo que você faz muitas postagens de treinamentos. Sim. Tá? Porque hoje, né, nós que trabalhamos com venda, as pessoas de ponta, no caso nossos vendedores, elas têm que estar aptas a atender, a Uhum. negociar e a fechar negócios para que a empresa venha a se sustentar. Qual é a visão do Matheus, assim, com seus Para colaboradores? contratar e para treinar, né? Exato. Cara, vamos lá. Eu tenho uma unidade onde eu faço todas as minhas formações. Não sei se você já ouviu falar, o nome é Febracis, não. E na Febracis, para você ser um treinador de lá, você precisa fazer todos os cursos, gravar todos os cursos, fazer uma prova e ter 96% de assertividade. Se você não teve 96% de assertividade, você volta atrás e faz o processo todo de novo. Qual que é a visão deles? Eu estou trabalhando com vidas. É a maior empresa é responsável pelo maior treinamento de inteligência emocional do mundo, chamado Método CIS. Então, eles entendem que são vidas que estão na frente deles, então precisa existir uma capacitação significativa. Eu vejo da mesma forma para o meu negócio. Quando o cliente ele me procura, Dorival, ele está querendo realizar um sonho, na maioria das vezes. Seja ele de sair do aluguel, seja ele de comprar um imóvel novo, seja ele de colocar o conforto maior para a família dele. Então, é um sonho que ele está colocando a responsabilidade na mão da minha empresa e dos meus funcionários.
Então, a primeira coisa que eu tenho que entender quando eu contrato é quais são os valores dessa pessoa. O que que é inegociável para ela? Porque se ela negocia um valor como, por exemplo, ela vai fazer tudo para vender para aquele cliente, ela não me serve, por mais que ela seja boa. Porque ela não vai vender para ajudar o cliente, ela vai vender para colocar comissão no bolso. E Exato. esse não pode ser a motivação primária. Eu não estou te dizendo que eu não quero vendedores ambiciosos que não querem ganhar dinheiro, aí eu seria hipócrita. Eu quero que sejam ambiciosos, só que não pode ser a motivação primária. A motivação primária tem que ser: como que eu posso fazer para ajudar essa família? Como que eu posso fazer para ajudar esse cliente? Então eu vou analisar valores. E baseado nisso, quando eu coloco para dentro, eu vou treinar, capacitar ele o máximo possível para que o cliente tenha segurança suficiente para comprar algo na mão dele, não apenas sabendo o que está comprando, mas sabendo que aquela pessoa está pronta para atender a necessidade dele, que é da realização da compra de um carro, de uma casa, de um caminhão, o que for. Então, assim, eu entendo que ele precisa estar capacitado o suficiente para lidar com um sonho. Exato. Entende? Então, eu treino inteligência emocional, eu treino técnica de vendas, eu testo os meus vendedores, testo nos Quais são os valores. testes assim, que você faz, costuma fazer? Cara, eu vou te dar um exemplo. Eu já fiz várias vezes de eu chegar para um vendedor que tá ganhando ali uma comissão de 5, 6, 7, 8 mil reais. E aí eu pagar em dinheiro, antes eu pagava em dinheiro, e eu pagar em dinheiro e eu pegava e falei, peraí, eu pegava e colocava 100 reais a mais para ele. Pagava. Qual o correto dele fazer? Contar e ver o que tá passando e devolver. Contar, ver que tá passando e me devolver. Alguns me devolveram, outros não. Aquilo é um feedback para mim. Eu testei os valores. Aí a gente tem um teste, porque além de empresário, eu sou analista de perfil comportamental. Então, existem os perfis, né? De perfil Sim. comportamental. Então, eu faço treinamento de perfil comportamental, eu dou um relatório para eles de perfil comportamental, onde eles fazem uma resposta, eles respondem, e tem uma análise 360 graus. Então, a família dele avalia, os profissionais que estão ao redor dele avalia, e os amigos dele avalia. Para quê? Para me saber se o que ele diz sobre ele é o que as pessoas também falam sobre ele. Ou se é Interessante, apenas um não? personagem. Isso daí E o é software faz tudo. no método CIS, né? Você Você já aprende, fez um método CIS? já fiz algumas, já fiz, né? Li mais algumas coisas ainda, porque você sempre tá fazendo, né? Eu fiz 2 vezes como aluno, 2 vezes como staff, e vou fazer agora em agosto como aluno de novo. Isso é legal. Eu pretendo fazer também novamente. Eu queria ter feito esse ano, mas ainda não tive a oportunidade. Vai até agora em São Paulo também, É, gosto. e, cara, o legal é quando você falou assim que o cara ele escreve sobre ele, mas o mais importante é que as pessoas falam sobre ele. Uhum, É igual marido e mulher, mano. Você quer conhecer o cara, pode perguntar pra mulher dentro de casa ou pros filhos, né? uhum. Tem que, o cara, você fala o que quiser, mas É igual, xinga, né? é igual falar, se você chegar na minha equipe lá agora, e você perguntar assim, gente, quem vocês são? Eles vão te falar assim, ó, nós somos os nossos resultados e os nossos comportamentos. Pô, Porque, cara, eu não sou o que eu falo, uhum. eu não sou o que o Dorival fala de mim, eu não sou o que o meu pai e a minha mãe falam de mim, eu sou os meus resultados e os meus comportamentos. Se eu falo uma coisa e meu comportamento mostra outra, Exato. existe uma incoerência. Matheus, você falou bem que eu ia perguntar. Né? Qual o diferencial das pessoas que estão sempre à frente, sempre em destaque nas vendas, nas negociações? O que essas pessoas fazem de diferentes que ela executa os mesmos que os seus pares faz, mas ela está sempre tendo resultados mais gritantes perante a equipe toda. Eu tenho uma, Sempre de- temos, eu né? tenho uma definição de 4 características que um bom vendedor tem, tá? E eu acredito que o bom vendedor é aquele que vende, mantém e entrega resultado baseado no produto que ele vende. Por exemplo, um imóvel. Não é você só vender, né? Como vocês falam. Isso, se você vende, mas tem a insatisfação do cliente lá na frente pela falta de suporte, você não é um bom vendedor, no meu ponto de vista. Também concordo. Assim como se o vendedor de consórcio vendeu pro cara, botou a comissão no bolso e não deu suporte até o momento que o cliente precisa de contemplação e pós-contemplação, ele não vendeu bem. Ele não é um bom vendedor. Ele talvez é um cara que gosta apenas de ganhar dinheiro, tá? Então tem uma definição. Primeiro, assumir a responsabilidade. Um corretor de imóveis, um vendedor, definitivamente, qualquer profissional, eu entendo que nós plantamos e nós definitivamente vamos colher. Exato. Então é assumir a responsabilidade. Vendi bem no mês? Top, parabéns, mérito meu. Não vendi, não bati a meta, tive clientes insatisfeitos? Parabéns também, mérito seu. Autorresponsabilidade. É assumir que aonde você está hoje, financeiramente, de resultados, de demandas, de satisfação de cliente, foi você que se colocou por ação ou omissão. Exato, concordo. O coisa que você fez ou deixou de fazer. Então, primeiro ponto, autorresponsabilidade. Segundo, ambição.
o vendedor por si só, ele é necessário ter ambição. Só que nós somos ensinados que a ambição é ruim. É. Pelo pai e a mãe da gente. Só que o errado é ganância. É, exatamente. As crenças limitantes complica bastante, Pois né? é. O que que é um vendedor ambicioso? Eu falei, cara, eu tenho 2 clientes, mas eu posso ter 4. Eu tenho 5, mas eu posso ter 10. Eu tô ganhando 5 mil, mas eu posso estar ganhando 10. Tô Exato. ganhando 10, mas eu posso estar ganhando 20. É aquela pessoa que não se limita ao que já está bom. Existe um livro, Dorival, eu tô vendo falando muito sobre isso. O nome do livro é Empresas Feitas para Vencer. O autor do livro é Jim Collins. Ele fala assim, ó, não existem extraordinários governos porque ainda existem bons governos. Não existem extraordinárias empresas porque ainda existem Boas boas empresas, né? empresas. Não existem extraordinários profissionais porque ainda existem bons profissionais. Trazendo para o ramo de vocês, por exemplo. Não existem extraordinários corretores porque ainda existem bons corretores. Aí ele define. As pessoas se contentam apenas em ser bons. Bons. Aproveitando da suporte ao cliente, o Manuel é o nosso diretor hoje. Ele vai, acho que é amanhã, né, Manuel? Ou é domingo, fazer o acompanhamento com o cliente numa vistoria que o cara comprou apartamento. Isso é um diferencial? Fala pra É, mim. É um diferencial, O cara. cara ligou pra mim, entrou em contato, falou, cara, eu preciso tirar as medidas lá. Não, tudo bem. Você tem vaga aí? Tenho. Tá agendado tal horário, nós vamos lá. Eu sempre falo que o meu pós-venda, como desde quando eu iniciei no mercado imobiliário, graças a Deus, e há muita competência minha também, isso as pessoas podem até soar como arrogante, Uma habilidade que mas você tem, né? é exato, e é uma coisa que eu me preocupei, o meu pós-venda é muito bom, cara. Muito bom, porque eu me preocupo de resolver os problemas. E olha que apareceu muito problema, não é porque eu vendi e não apareceu problema para o cliente lá na frente. Apareceu, mas eu me comprometi em resolver o problema, né? E graças a Deus isso aí gerou várias indicações. Foi justamente isso que você está falando aí, do cara ser um bom vendedor, né? Você vê o seu nome ali limpo o tempo todo para ter boas indicações. Mas o Dorival ele fez uma pergunta que é muito peculiar, né? Cada um tem uma expressão para falar do bom, do extraordinário, do melhor. E você deu aí, você falou um ponto de vista assim técnico, né? Do que determina o número um. Na tua empresa, cara, o cara que mais vende, qual é a maior característica dele? Cara, o que eu acredito que é justamente essa. É a motivação do coração dele. O quanto que ele trabalha, isso vai contar, né? Mas não, eu não sou a favor do trabalho duro, tá? Eu sou a favor de um trabalho Eu inteligente. também penso da mesma É. forma. Quem quer trabalhar duro vai trabalhar como um Vai, grande pedreiro, vai bater uma laje, bater vai fazer alguma coisa. laje. Então, assim, eu sou a favor do trabalho inteligente. Então, os nossos vendedores que eles se destacam mais lá são aqueles que pegam as 4 características: autorresponsabilidade, ambição, técnica, que é o que eu ia falar, ter, né? Técnica, inteligência emocional, que é saber lidar com os nãos também. É, isso Cara, é bom. e não é aquele negócio de, o não eu já tenho. Que crença é essa? Você não tem não nenhum. Já viu que o cara vai atender um cliente, o cliente não falou nada, é o primeiro atendimento. Aí ele vai, não, vou lá atender. O não eu já tenho. Que não que ele já tem? Nem não e nem um sim, você tá neutro, cara. Vai lá. Ele tá neutro, só que qual é a comunicação que ele tá dando? O não eu já tenho. Aí quando ele chega na negociação, qual é a tendência? Não. Recebeu ou não? Ó, Matheus, aqui a gente fala assim, gente, você não precisa ficar 12 horas na imobiliária. Basta você chegar e fazer o que você falou, basicamente. Vai dar o seu melhor Entre 8 e 6. entre 8 e 6 e depois, E ó, tá tudo certo. tá tudo certo. Não Pois é. precisa se matar e no final do dia você fez o quê? Não consegui fazer um negócio. Então, acho que você não deu o seu melhor. O seu melhor é aquele pique que você vem de alma e coração. É aqui que eu vou tirar meu resultado. É aqui que eu faço acontecer. Porque na verdade as pessoas elas são muito viciadas no fazer. Elas gostam de ser reconhecidas apenas por estar fazendo. Entende? Sim, Muitas das vezes o cara sabe que ele ficar trabalhando 12 horas de relógio, no outro dia ele vai acordar morto. Ele vai acabar com o casamento dele, ele vai talvez acabar com os filhos dele, porque ele não vai ter tempo, só vai ter profissão, 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 profissão. Ele sabe, cognitivamente ele sabe. exato. Mas emocionalmente ele não sabe, porque na cabeça dele, ele só vai ser visto pelo diretor se ele estiver fazendo. Se o diretor vê ele ligando, se o diretor vê que ele tá captando cliente, que tá prospectando cliente, isso aqui não é isso que você vai avaliar. Não, é Será resultado. que não é Você vai resultado? avaliar o resultado. É igual esses Concordo. dias eu fiz um vídeo, num comentário de um vídeo. O cara fala bem assim no vídeo, tá? É uns empresários aí que eu não entra na minha cabeça. O cara fala assim, ó, eu não demito ninguém
por falta de resultado. Basta o cara trabalhar, ser esforçado e mostrar que tá se importando. Ô, Porque, louco. pelo amor de Deus, se Que esforço, absurdo. se esforço colocasse dinheiro no meu bolso e no bolso do cara, Nossa. se Oxi. força de vontade, Na verdade, não, filho. rapaz, na No final verdade, de tudo, o resultado que na ganha. verdade, se isso fosse e força de vontade de colocar esse dinheiro no bolso, o brasileiro em si ele não passava necessidade. Não passava, cara. Quem mais trabalha é o brasileiro. Brasileiro, entendeu? Não tem tempo ruim, sempre tá na labuta, tá na luta. É um Pois é. absurdo isso. Nós, ó, Matheus, nós que estamos nessa posição de liderança, a gente, às vezes, a gente nos olha, se questiona, né, cara? Essa pessoa poderia fazer tanto, mas às vezes ela espera de um líder falar isso pra ela, sendo que ela sabe que ela pode dar um passo a mais e ela Uhum. se limita por si só. Eu acho que isso é um erro que os colaboradores ou alguns funcionários fazem, não é verdade? Cara, é um erro. A gente pode considerar como erro. Sim. Mas eu acredito também que é compreensível. Aham. Porque vamos lá. Os colaboradores de vocês hoje têm uma média de quantos anos de idade? Olha, o mais. 28. É, 28. 28 pra cima? Não, Pra é baixo. uma média de 28, um pelo outro. Pra da baixo. média. É, Pra baixo, né? exato. Foram 28 anos ele escutando, na maioria das vezes, do pai e da mãe. Cara, você vai trabalhar, vai estudar, fazer uma faculdade, entrar num bom emprego, se aposentar, pegar o seu INSS, seu FGTS e vai ficar de boa. É isso que ele escutou pro resto da vida. Ele não tem motivos pra ter uma mentalidade de você como líder, porque você identificou no decorrer do caminho que existe algo a mais. Exato. O que eu entendi é, eu não posso esperar do meu colaborador a mesma mentalidade que eu tenho como dono. Vai chegar a hora dele. Qual é o meu papel e o seu papel como líder, no meu ponto de vista? É inspirar essas pessoas e, como você falou, mostrar pra elas que elas podem, porque muitas vezes nem elas sabem que elas podem. Pelas crenças de que ela é quase a gente define, né? Crença de identidade, capacidade e merecimento. Exato. Muitas das vezes a pessoa não se sente capaz e nem se sente merecedor de ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais. Ele quer, Dorival, eu te garanto que se tu chegar ali em cima agora e tu perguntar pra todos eles, eles querem ganhar 30, 40, 50. Só que eles não querem, não tem um caminho, não tem a mentalidade. Assim que subirmos lá, faça essa pergunta pra ele. Pessoal, quem quer ganhar 50 mil reais? Mas aí é que tá. Todo mundo quer. Se você se for na rua lá e perguntar, é igual o Silvio E o que Santos. você Quando o está Silvio fazendo Santos pra isso? Quer pergunta dinheiro? quem quer dinheiro, ninguém fica com a mão Matheus, abaixada, né? Aí você fala assim, ó, e o que você tá fazendo pra isso? Já deu o próximo passo? Pois é, cara, mas aí que tá o ponto. É o É, fazer. o fazer. O Paulo Vieira, que é o criador do método CIS, tem uma frase que é assim, ó, tem poder quem age. Não é tem poder quem pensa, quem quer. Não, tem poder quem age. Eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um avião, eu quero isso tudo que ele não quer. Eu quero estar tá cada 3 meses viajando pra um lugar diferente. Eu quero, cara, todo mundo quer. O negócio é, eu pago o preço pra isso? É o que você tá falando? Exato, né? Eu pago o preço? É igual, a gente precisa saber gerir o nosso tempo. Igual a Bíblia fala, né? Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos também saber gerir o nosso tempo. Então, assim, qual tempo eu tenho que colocar foco na minha profissão? Em qual tempo eu tenho que cuidar de mim? Em qual tempo eu tenho que cuidar da minha mente? E igual eu falei, uma das características do vendedor é justamente ter ambição. Muitas das vezes o colaborador que você não vê esse gás, o que falta dele é metas e objetivos claros. Exato. E muito isso acontece no mercado como um todo. Eu vejo muito, a gente aqui no nosso Instagram, no WhatsApp, vê muitos corretores de outras construtoras, imobiliárias, Uhum. sempre perguntando se tem vaga, como é que faz para trabalhar. E a gente vê assim os líderes dele, pelo menos a gente vê nas redes sociais, vê os líderes de uma maneira brilhante, uns caras fantásticos, mas talvez estejam passando a comunicação só ali por seus seguidores e não por seus Liderados, né? liderados, né? Caraca. Isso é triste, cara. Isso é triste, porque o líder ele tem que pegar essa informação, ter esse mindset, pegar essa informação de um cara de visionário, de que dá para ganhar 50 mil e montar a estratégia, porque assim, o Dorival ele sabe que dá para ganhar 50 mil, você sabe. Agora, como é que eu vou mostrar esse caminho, pegar esse método que eu sei, fazer uma trilha para esse cara seguir para ele chegar lá? O líder ele faz isso. Aí talvez na hora que você responda a pergunta do Dorival, né, talvez seja isso. O papel do líder é mostrar se no É caminho direcionar. direcionar, cara, ó, tá aqui, ó, eu sei onde você quer chegar, o caminho é esse. É acompanhar a execução. Exato. E o que o Manuel falou vai de encontro que eu falava com uma pessoa antes de você entrar. Ele é corretor de uma outra pessoa e perguntou se eu teria disponível para tomar um café com ele, que ele queria saber como que é trabalhar aqui conosco. E eu falei, ó, depois do podcast eu marco uma conversa com você. E nisso a gente vê, é muito, muito doido, porque eu percebo hoje, Marco, é que os próprios líderes não estão se preparando.
os líderes, alguns líderes que foram colocados, instituídos líderes. Certa vez eu falei aqui que o líder, ele, ele se revela no meio do caminho, por exemplo, na sua empresa. Tenho certeza que você Já viu um já líder. viu um líder lá no meio do pessoal, porque ele se revela. Se revela. É automático. Numa Atitudes, dinâmica, posições, Ele, né? ele não é atitude. criado pela pessoa, assim, eu vou fazer do Dorival um líder. Ah, Não, ele se revela, aham. cara, Isso é uma boa, cara. né? Gostei disso. E O líder, aí ele se revela. se revela. E Gostei. aí você vê que as pessoas elas estão criando líderes. Por quê? Olha só o conceito. O cara tá lá, o Dorival é meu corretor e é o que mais vende. Aí eu falo assim, poxa, eu sou dono da empresa lá, falo, pô, o Dorival vai dar um bom gerente. Por quê? Só porque ele mais vende? Mas como é que é ele com o time? Como é que é ele resolvendo? Será que ele é referência? E os caras muitas vezes não olham isso. Aí o que que eu vejo hoje é esses líderes que perderam esse conceito de fazer o seu liderado trilhar um caminho brilhante, porque nem ele mesmo encontrou. Ele é um ótimo vendedor, o cara traz bons resultados, Mas sou um péssimo gerente, né? não é gestor. E aí eu acho que as grandes empresas estão se perdendo aí. Acontece o que está acontecendo comigo com ele aqui, cara. Como faz para trabalhar aí? Como faz, cara? Pô, tu tem um gerente da hora, meu, aí tu tá, é sério mesmo? Não É porque, na acontece. verdade, tem a diferença, né? Entre o líder e o gestor. Muitas vezes o cara que é líder, ele muitas vezes não é bom como gestão. É exato. Essa é a basicamente a pergunta que o Né? Manuel fez, sabe? Ele me transformou em um gestor só porque eu era um bom vendedor. E às vezes o bom vendedor, ele é bom vendedor. Só que eu transformei em um gestor e o cara, ele não tem É, a cara, essência mas de um eu líder, né? acredito que é porque nem todo bom vendedor é um bom líder. Exato. Porque a liderança, ela se trata do outro, não de você. Entende? Entendo. Eu não sei se. Eu não sei o que que vocês seguem, mas eu sigo muito uma linha cristã de que o maior líder de que todos os tempos que nós tivemos foi Jesus Cristo. Sim. Sim, Depois de claro. 2000 anos da existência dele, ele ainda continua sendo Sendo falado. influente. Bilhões de pessoas sendo seguidas. E ele fala: Eu vim para servir e não para ser servido. Então a liderança fala muito mais do outro. Então um cara que ele é um bom vendedor e ele não se torna um bom líder, na maioria das vezes ele porque ele pensa muito no nele. Ele não tem a coragem de ter que abrir mão talvez de uma venda para motivar um liderado dele. Para ver o liderado dele brilhar os olhos assim, falar, cara, é esse cara que eu me inspiro. É. É o que eu falo para os meus líderes lá, eu tenho um time de liderança. Eu falo, cara, tenha uma equipe que trabalhe por você, não para você. Que quando a pessoa trabalha por você, Dorival, ele trabalha pela tua missão. Pra onde você for, ele vai. Agora, quando ele trabalha pra você, é igual quando você tá dirigindo na estrada. Quando você vai no radar, tá 80 por hora, é 80 por hora, você tá 120. O que que você faz quando chega o radar de 80? Aquela Traca. freada, né? Depois que você passa do radar, qual é a tendência? De Acelera novo. de novo pra 120. Aquilo dali é um ensinamento de liderança. E mostra que o brasileiro não respeita a lei, ele obedece. Então, o cara que trabalha pra você, ele vai te obedecer enquanto você estiver dentro. Na hora que você te virar as costas, ele para de entregar o que você Eu acho que precisa. o Manuel fala isso pra mim às vezes, assim, de. Talvez não com essa linguagem assim, mas sim. Falo sempre. É, O líder, ele tem que conquistar o coração do time, cara. Ele tem que conquistar. Inspirar, né? Depois que ele conquistou o coração do time, né, entender cada um e cada um de sua maneira, né? Alguns vai ser no coletivo, outros no particular, e você vai entender o perfil de cada um, a estratégia que você usa com um não é com o outro. Isso é fantástico. é Cara, você que, vê o time trabalhando assim por você, assim, quem é líder e vê isso, isso chega a ser emocionante, cara. por Você exemplo, vê. assim, você faz porque eu quero que você faça ou você faz porque você quer fazer, porque sabe que vai trazer um resultado conjunto, né? Pois é o É, famoso jogo do ganha-ganha. todo mundo ganha, todo mundo tá Você precisa feliz. mostrar para o teu liderado que ele fazendo por você, ele não está perdendo. Que muita gente tem essa crença, né? É, Fala, se eu fizer pelo outro, significa. Ele vive num jogo da vida de que para alguém ganhar, definitivamente outra pessoa tem que perder. Quer ver um exemplo? Se você vê qualquer coisa que fala sobre empresa no Instagram, não abra os comentários. É complicado. Não abra os comentários. Porque é umas coisas, velho, que eu olho assim e falo, meu Deus, cara. É o cara falando assim. E assim, eu não tiro a razão porque ainda existem líderes e gestores que são assim mesmo. Aí tem um cara que ele trabalha com um cara desse, ele fala assim: eu não vou trabalhar, não vou dar o meu máximo, porque só que vai colocar dinheiro no bolso é esse cara. Só que muitas vezes é até a realidade desse cara. sim. É. E o líder perde um cara bom e transforma a mentalidade desse cara para uma mentalidade dessa medíocre por conta do posicionamento dele como líder que só quer ver a nós. Muitas vezes porque não paga uma comissão boa pro cara. Talvez porque não dá um treinamento, porque não proporciona nada. Por que que é bom trabalhar na Fica Aqui Imóveis?
O porquê que é bom trabalhar na União Consórcio? O que que me proporciona trabalhar lá? Será que é só dinheiro? As pessoas, o dinheiro, Será né? que é só dinheiro? Será que é só pra pagar a conta? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu fiz agora esse ano. A gente fez um ano de empresa. E aí eu fiz uma festa, um aniversário da empresa. E eu falei, cara, dessa vez eu vou fazer um negócio diferente. Gastei uma nota, cara. Só que aí tinha algumas premiações pra vender, pra fazer. Sabe o que eu fiz? Peguei os meus colaboradores, mandei um convite pro pai e a mãe de todos. Mandei levar. Na hora, tava o pai e a mãe vendo o cara recebendo a premiação de melhor vendedor, recebendo a premiação de fera de vendas que a gente tem lá. Aí chamava o pai e a mãe pra tirar uma foto. Cara, Sensacional. aquilo Isso é ali para o interessante. cara, para o colaborador, falou: Poxa, velho, a minha família. Eu tive um feedback, e aí entra no que você falou. Eu tive um feedback de uma colaboradora que ela chegou pra mim e falou assim: ela tem um tio e tia que fez o papel de pai e mãe. Chegou pra mim no final da festa assim e falou: Matheus, cara, obrigado. Porque foi a primeira vez, ela recebeu uma premiação lá, tirou uma foto com tia. Foi a primeira vez que o meu tio e a minha tia, que eu te disse que eu considero como um pai, disse que estava orgulhoso de mim. Cara, Nossa, e que a empresa sensacional. proporcionou. É, exatamente. Será que tem coisa melhor do que isso? Cara, e Eu aí, chego a me arrepiar, cara. não, sem dúvida, porque aí você escutando isso, você fala assim, cara, o meu propósito que Deus colocou no meu coração pra abrir essa empresa aqui, tá aqui, cara. É vidas, mano. É, a gente faz aqui É para as pessoas. sensacional. Matheus, aqui nós chegamos aqui e falamos, pessoal, pense como dono aqui, haja como o dono, porque o resultado também é seu. Tudo que você faz pensando como dono, se volta para você. Você vende, comissão é sua. Você se entrega, a empresa te vê. Então, haja como dono, pense como dono. Depois que você sair daqui, aí você pode, né? Tem seu momento, mas quando você está dentro de uma empresa, quando você pensa e age, se torna um empresário, se torna uma melhor pessoa, porque você, né? Você está vendo a humanidade, você é um cara bom, você espelha pessoas, as pessoas se inspiram no seu esforço também, isso conta muito, assim. Sim. Aí vai de encontro do que o Emanuel falou, um líder Se se revela. revela quando você é essa pessoa que age como dono, sabe? Sim. Cara, e é sensacional. Fala, a gente for conversar sobre isso daí, a gente até se emociona, porque o Matheus, ele, como falou, um ano de empresa aí, já veio de uma carreira grande aí de vendedor ambulante, correndo para um lado e pro outro, Já baiano. quebrei uma empresa. Já quebrou, também já quebrei, cara. Já quebrei também. É, e aí você, quando vê alguns resultados simples, né, para algumas pessoas, mas que você fala assim, nossa, cara, valeu a pena. Valeu a pena, né, ser... Só quem tá lá sabe das É, e pancadas que aqui, ó, recebe. e aqui não é puxando pra nós porque nós somos nordestinos. Cara, eu fico tão orgulhoso quando vê um nordestino, Eu também. É? um Eu baiano, também. um nordestino que Pô, a mostra gente que tá em São nós Paulo e tá vencendo, estamos mano. vencendo, sabe? Cara, Porque logo sensacional. quando eu fui pra Porto Alegre, quando eu saí de Nordeste ou de João Pessoa, eu fui pra Porto Alegre, cara, o que eu mais escutava, na época, tinha aquele de volta pra minha terra. Eu acho que era do Gugu, não é? Era. Cara, Quando é que tu vai se inscrever de volta pra minha terra? olha isso. Cara, aquilo Você já aqui em São eu já Paulo. estava em Porto Alegre. Tava Quando em Porto eu Alegre. saí de Nordeste, fui direto pra Porto Alegre. De São Paulo, eu tô há Caraca, que 3 anos. merda, hein? Esse povo falando isso. É uma merda. E eu falava assim, cara, eu sou nordestino. Nordestino não desiste nunca. E fique claro pra vocês que tem essa visão contra nós nordestinos. Hoje, graças a Deus, o meu esforço, virei gerente de banco, um banco multinacional, Itaú, Santander. Hoje, sou gerente aqui na imobiliária, lidero uma equipe boa de corretores. Então, não duvide da capacidade de nós nordestinos. Não duvide mesmo. Qualquer coisa vai lá no Enem, lá ver quais são as maiores notas lá. Exato. De onde é Do que vem? Nordeste eu não sabia. Eu sou Nordeste. paraibano. Não, eu tô dizendo a prova do Enem. Nordeste. Pode ir Inclusive do lá, vai lá. Ceará. O pessoal de Fortaleza é os que mais tiram nota alta Vai lá. dar uma olhadinha lá que aí você fica Tô sempre no impressionado. ranking. Bom, pessoal, É, é um papo muito gostoso, mas as horas passam voando. voando, Matheus, né? cara, muito obrigado, meu, muito obrigado. Nada, Assim, obrigado a você. além de tirar dúvidas aí sobre o segmento de consórcio, mas foi enriquecedor te ouvir, cara. Você tem um conhecimento, assim, parabéns pela pessoa que você é. Obrigado. Dá pra perceber que você é um cara comprometido com o teu time, comprometido com a sua empresa, comprometido com os seus clientes, né? Obrigado. Cara, deixa um recado aí para os nossos telespectadores aí, para os vendedores aí, os futuros vendedores, né? E fica à vontade aí. Top demais. Eu olho aqui naquela câmera ali. Ali. Exatamente. Vamos lá, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Eu também aprendi bastante aqui. Eu tenho certeza que vocês estão com um projeto aí maravilhoso. Eu sei que aqui é para impactar outras pessoas, outras vidas, e eu me motivo e fico feliz de estar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. E o recado que eu tenho para esses vendedores é, cara, seja ambicioso, né? Seja ambicioso.
tenha a motivação do seu cliente para que de fato, a motivação do seu coração para que de fato você ajude os seus clientes e o dinheiro ele é uma consequência disso. Te garanto que se a tua motivação primária for ajudar o teu cliente, consequentemente você ganha e ganha bem. E pegando o gancho do que o Dorival falou aqui pra gente finalizar, você tem várias versões dentro de você. A versão que deu errado e a versão que deu certo. Você que define qual que é a roupa, qual que é o personagem que você vai vestir. Mas de uma coisa é definitivo. Quando seu pai e a sua mãe namorou e fez você, foram jogados bilhões de espermatozoides e você rompeu o útero. Isso significa que a maior possibilidade que você tinha de dar errado, você já venceu. Exato. O resto é fichinha. Se você venceu de bilhões de espermatozoides e você chegou no útero, existe um propósito para sua vida aqui. Então, nada, absolutamente nada, é por acaso. E a venda é uma oportunidade que você tem de impactar outras vidas, outras famílias e outras pessoas. E eu finalizo assim. Ó, É sensacional. isso, pessoal. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com seus grupos familiares, com seus amigos, porque vai aprender muito nesse podcast de hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até breve e tchau, tchau. Tchau, tchau.